Quem passou, por exemplo, alguma vez na vida uma síndrome de pânico, você sabe muito bem que chegou um momento que você não coordenou a tua mente, ou uma depressão, ou uma agitação, ansiedade muito grande. O país, Brasil, campeão mundial de ansiedade, você sabe que tem um momento que você fala assim, eu não estou conseguindo. Você imagina uma criança de 5 anos isso, que ela não entende a vida, que ela não entendeu os desafios da vida. Você imagina o quanto é danoso para ela como pessoa. E isso por simplesmente uma metodologia de tecnologia de celular vai gerando uma dopamina, vai trabalhando nos neurotransmissores de uma forma que você não conhece. Se médico não conhece tanto, imagine você. Oi pessoal, hoje nós queremos comentar aqui a nossa experiência com relação às telas e os celulares em relação às crianças. Como vocês sabem, como a gente falou, a gente tem 4 filhos. Então a gente tem 15, 2 de 11 e uma de 4 anos. E essa questão, hoje o tema seria Brain Rot. Brain Rot é um tema que está internacionalizado, até o nome está em inglês, mas é uma questão extremamente importante dos pais hoje entenderem que não existe nem estudos do que pode acontecer com uma criança que vai estar muito ligada na questão de tela, seja celular, principalmente celular, até na questão de TV. TV um pouco menos, porque também nós, quando éramos pequenos, ficávamos horas na frente de uma TV vendo um filme, por exemplo. Não vai te dar tanto impacto quanto você ter um celular, ou, por exemplo, aqueles ou no Instagram, ou no Shorts, que você fica numa informação em questão de segundos, passa por uma segunda informação, em segundos por uma terceira, quarta, e aquilo vai gerando uma dopamina dentro da mente da criança, e depois para você desacelerar essa criança é extremamente difícil. Então a gente queria trazer a nossa experiência aqui, você como pai, possivelmente você está lá no teu trabalho das 8 às 18, tua esposa também, aquela correria, isso é o normal, é a maioria da família, aqui não é diferente. Nós não temos uma família que a mãe vai ficar em casa o dia inteiro e consegue cuidar dos filhos. Aqui não, aqui a mãe também vai sair cedo, como vai sair às vezes 6:30 da manhã já está na rua por causa da escola das crianças, e a gente, ou eu, vice-versa, e a gente tem aí 4 gerações, digamos assim. A nossa primeira filha, ela colocou a mão no celular com 12 anos. Os gêmeos, eles estão colocando agora com 11, já faz 1 ano, mas no final de semana, num time ali que a gente coloca de liberação. A de 4 anos, a gente não conseguiu fazer o que era feito com os outros. Então ela já tem um acesso ao celular, não dela, obviamente, mas já tem um acesso ao celular que às vezes a gente libera um pouco para ver um vídeo, ou quando tem a questão das avós, ou vai na casa dos avós, aí tem um acesso ao celular, às vezes um pouquinho mais rápido. Mas a gente já verificou, já teve uma experiência, pelo menos da minha parte, a Ju vai dar o comentário dela, mas a diferença, eu já senti a diferença. Porque tem filhos que têm uma tendência a ser mais calmos, digamos o seguinte, outros mais concentrados, outros mais atirados. E com isso você tem que fazer essa avaliação, porque isso vai dar uma diferença enorme. E se você não cortar rápido, você depois vai ter um problema que nem médicos, eu digo isso com bastante propriedade, tive a oportunidade de trabalhar quase 2 décadas nessa área com médicos, não na área neural, mas em outras áreas, e a gente percebe que os médicos estão descobrindo como se fossem doenças novas. Quem passou, por exemplo, alguma vez na vida uma síndrome de pânico, você sabe muito bem que chegou um momento que você não coordenou a tua mente, ou uma depressão, ou uma agitação, ansiedade muito grande. O país, Brasil, campeão mundial de ansiedade, você sabe que tem um momento que você fala assim, eu não estou conseguindo controlar. Você imagina uma criança de 5 anos isso, que ela não entende a vida, que ela não entendeu os desafios da vida. Você imagina o quanto é danoso para ela, como pessoa, não entender aquilo que está acontecendo. E isso por simplesmente uma metodologia de tecnologia de celular, de vídeos, shorts, vídeos, que é aquele super rápido, Instagram, que cada hora uma novidade, vai gerando uma dopamina, vai trabalhando nos neurotransmissores de uma forma que você não conhece. Se médico não conhece tanto, imagine você. Então a gente quer trazer esse tema, trazer com bastante relevância, trazer com bastante seriedade, para que você não tenha preguiça, não tenha medo. É muito fácil criar filho com celular, é muito fácil. A gente comentou sobre isso, né, amor? Na realidade, eu deixei a Elisa mexer no celular, eu sou culpada, porque ela andou muito de carro comigo, a gente mora longe da empresa. Então, eu não vou falar que é muito fácil criar filho com celular, porque é um grande engano isso. Porque a gente acha que é fácil, porque no momento que o filho tá com o celular, ele fica quietinho, mas depois a gente paga um preço alto. Eles ficam muito mais agitados, a gente sabe porque a gente conseguiu criar filhos sem celulares, né? Então a gente sabe a diferença
de um filho que usa celular e de outro que não usa celular. Então, por exemplo, os gêmeos, a Sofia e os gêmeos, eles não foram criados com celular. Longe disso, foram criados bem longe do celular. E a brincadeira deles gastava muito mais energia, a criatividade deles era muito maior do que da Elisa. A Elisa, a gente agora cortou, né? Tá cortando mais. Mas ela teve muito acesso quando ela era pequenininha. Ela fez... Eu iniciei uma empresa assim que a Elisa nasceu, então ela fez várias feiras junto comigo. Ela mamava no peito, então não tinha como eu deixar ela em casa. E com isso eu acabei permitindo, né? Como várias famílias vão entender o que eu tô falando, mexer no celular. Porque eu tinha que atender cliente, eu tinha que fazer venda, eu tinha que arrumar feira, montar stand e deixar ela no carrinho vendo um desenho parecia inofensivo. Mas hoje eu percebo, né, que ela tá muito mais avançada, adiantada, e isso não é bom. Porque a gente manter a pureza dos nossos filhos, manter a mente deles desacelerada é extremamente importante para tudo na vida deles. Inclusive para a aula, para os estudos. Vejo a Rebeca, a Sofia, a Rebeca e Samuel, eles não têm dificuldade no estudo. E hoje em dia a gente tem visto muito diagnóstico de tudo que é tipo. Tem tanta sigla que eu não sei nem falar para vocês aqui. Mas cada criança com uma coisa diferente. E muito disso com certeza está ligado ao celular, às telas, ao excesso de uso. Para começar a descobrir agora, né? Que é agora, a geração que está fazendo isso é tudo novo. A gente nem sabe a gravidade disso tudo na vida das crianças. A gente está vendo a ponta do iceberg, mas o que está acontecendo por trás deve ser muito maior. Então, eu queria encorajar as famílias. Eu posso falar mil coisas aqui, o que a gente pode fazer, livro, no lugar do celular, histórias. Mas a gente sabe que no dia a dia não é assim. A gente tem uma vida corrida. 95% dos brasileiros provavelmente tem que trabalhar fora, as famílias, tanto a mãe quanto o pai. E aí a gente se depara com pouco tempo e muita demanda. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pedir para Deus para ver como que a gente vai fazer, pra gente não sucumbir a isso, sabe? Eu lembro que quando a gente começou a BabyTube, a gente nem tinha esse tipo de discussão, porque 10 anos atrás, o celular não era como é hoje. A quantidade de telas não era assim. Há 15 anos atrás. E hoje, eu lembro que a gente usava a BabyTube na rotina do sono pra quê? Pra acalmar a criança que ficou brincando demais durante o dia, né? Ficava agitada brincando e daí entrava na rotina pra acalmar e dormir. Hoje a gente não tá acalmando só o corpo físico da criança, a gente usa a BabyTube pra acalmar principalmente a parte emocional, os pensamentos que estão extremamente acelerados. Hoje eu vejo que realmente esse banho terapêutico é extremamente necessário na rotina do sono das crianças, porque as crianças vêm de uma rotina, muitas vezes, sem gastar energia física, mas com a mente que não parou o dia inteiro olhando tela e recebendo informação. E aquele momento é um momento único, importantíssimo, para a gente olhar no olho dos nossos filhos, conversar com eles, fazer algo intencional pra gente acalmar a mente deles, para que eles não venham ter esse tipo de coisa que a gente estava falando aqui, que os estudos estão mostrando hoje, para que eles não cheguem numa ansiedade extrema, muito menos numa depressão. Que pai e mãe que querem ver um filho depressivo? Nenhum. E hoje, infelizmente, a gente está se deparando com depressões extremamente precoces, crianças mesmo, tendo depressão, né? Antes a gente via muito isso na adolescência por várias questões, comparação, bullying, situações de fora que eles traziam para dentro, mas hoje a gente tem visto crianças pequenininhas com esse tipo de problema. Então, eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre isso com vocês. Coloque aqui nos comentários o que vocês têm percebido na casa de vocês, porque eu leio muitos comentários aqui no YouTube e com certeza, às vezes, algo que vocês viveram aí pode ajudar outras famílias, e é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer compartilhar nossa experiência para que a gente possa somar com vocês e juntos a gente encontrar uma saída para que a nossa família viva todos os propósitos de Deus aqui nessa terra, sem tanta interferência tecnológica, interferência externa que tem atrapalhado tantas coisas, mas eu sei que a pureza e aquilo que Deus tem para nós está guardado num lugar seguro, e se a gente viver do jeito que Deus quer que a gente viva, com certeza a gente vai conseguir viver 100% do que Deus tem pra gente. Você que está ouvindo tudo isso, muitas vezes você pode estar agora dentro aí da tua casa e falando assim, meu Deus, eu me encaixei nesse cenário. Vou te dizer que a maioria vai se encaixar, né? Você começa a ter até quase que uma ansiedade. Porque você acabou de chegar ao teu trabalho, está ouvindo isso, está falando, meu Deus, eu não estou fazendo certo, está aqui uma família com 4 filhos, com os 2 trabalham fora e tal, e você está se encaixando nisso. Quero te dizer assim, calma. Porque também a tendência de nós adultos, com essa geração de celular, WhatsApp, Instagram, necessidade de estar conectado pelas questões, às vezes, de trabalho, também estão deixando o nosso cérebro mais acelerado. Então, você como adulto, que conhece o ir e vir, conhece o que tem peso e o que não tem peso, acalma. Só você ter essa consciência, você já está dando um passo na tua família.
Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, começa a tirar uma criança que já gerou essa dopamina, se estiver bem adiantado, não é fácil. E tirar também é um desapego meio que... Causa um estresse. Causa um estresse. Então comece com um dia, comece com 2, 3 horas durante, a menos. Comece a criar mais atividades no sábado e no domingo, atividades que tragam suor, atividades que tragam sol, atividades que sejam externas ao ambiente onde ela já estava acostumada com o celular. Então, ela já está acostumada ao celular no quarto, na sala, dentro de casa, em diversos pontos. Então, tira de dentro de casa. Quando você está em casa, nunca brincou de acampar? Coloca lá um acampamento na cama, estica um lençol, brinca de acampar. Faz coisas que nunca foram feitas. Porque o modus operandi que você veio, você já sabe o resultado. Muda um pouco o teu modus operandi para obter um resultado diferente. E isso já é o começo. E eu sempre falo que não existe uma receita pronta. Cada família vai perceber como é melhor fazer isso que a gente está falando. Tem famílias que vão conseguir regrar e fazer o tempo de uso, o tempo de exposição a telas ser menor. Então, se antes a criança ficava 4, 5 horas, agora vai ficar 2 e vai funcionar dessa forma. Mas a minha experiência pessoal aqui em casa é que não deu certo isso e eu preferi sempre implantar um jejum. E aí eu acho que quando a criança ela não tem a opção, a ansiedade não é gerada. E eu percebo muito aqui em casa isso. Então, se você der a opção de um tempo, ela vai ficar esperando aquele tempo e talvez vai gerar mais ansiedade nela para ela chegar naquele momento que ela vai ter aquilo que ela quer. Se você fala, olha, a gente vai ficar uma semana sem tela, sem celular, sem nada, ele não tem aquela opção e ele vai ter que encontrar no cérebro dele e nas atitudes dele o que fazer para ocupar aquele tempo que ele usava parado naquele lugar. Então é isso, eu acho que o jejum não é só sobre alimento, já é bíblico. Jesus já deixou essa ferramenta pra gente, para que a gente pudesse utilizar em várias áreas da nossa vida, e aqui em casa funciona muito bem dessa forma. No próximo vídeo, nós vamos falar, além desse assunto, nós vamos dar continuidade, mas nós vamos fazer um link na alimentação, que tem muito a ver com o resultado dessa questão de ansiedade das crianças. Mas a gente agradece desde já que você ficou até aqui. Obrigado por esse teu tempo. E se você sentir interesse, tá aí o nosso canal, @FamíliaBabyTube. Se quiser, ativa o sininho, dá o like, se você quiser, fique à vontade, porque assim a gente no próximo vídeo você vai estar sendo avisado. Muito obrigado.